Gracias. Regina, te invitamos al podio. Regina es docente e investigadora de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de San Pablo. Ha trabajado toda su vida en el tema del relevamiento de información encuestal. Así que con ella vamos a compartir el desafío que implica la recolección de datos en el contexto de América Latina. Regina. Me gostaria de dar graças ao SESNI e ao Instituto Danone pelo convite para a minha participação. Eu vou falar em portunhol para vocês lentamente. Por isso eu peço que quando faltar 5 minutos alguém me avise. Hoje eu estou feliz, muito feliz de estar aqui, de ser convidada para estar conversando com vocês. Eu estou há 20 anos na Universidade de São Paulo e estou trabalhando com consumo. E muito do que eu vou falar, vou tentar não repetir algumas colocações que já foram feitas, tanto pelo professor Juan, pela professora Alicia, dos quais são meus ídolos, e hoje eu estou aqui falando junto com eles, é por isso que eu estou muito feliz. Eu só espero atender a todos, né? Então, por que evaluamos o consumo alimentar, né? Já foi bastante conversado hoje para investigar a relação entre o estado nutricional e a saúde, identificar padrões de consumo e planificar as políticas e programas de intervenção. Os métodos de avaliação dietética, eles continuam os mesmos que foram propostos na década de 40. E vocês vão dizer, essa professora veio hoje aqui de avião de São Paulo para falar uma coisa que nós já conhecemos, né? O que aconteceu nesses últimos 50 anos é que houve um avanço muito grande para a compreensão das fontes de erro desses métodos e para que eles se tornassem mais precisos. Então, o recordatório, como a Alice colocou muito bem na apresentação anterior, tem sido o método de escolha e mais indicado para avaliar o consumo das populações, né? Consiste em quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridas no período anterior à entrevista, o que usualmente é utilizado o dia anterior. As desvantagens e a acurácia que devem ser cuidados são o erro de memória de curto prazo, o erro de estimação de las porções, a omissão de alimentos, a alta carga para o entrevistador e o erro ao estimar os nutrientes em base de tablas de composição, que também foi bem colocado pela professora Alicia. E a alta variabilidade intrapessoal quando usado só uma medida. Então, o que tem acontecido nesses 50 anos é que os métodos eles têm avançado no sentido de aumentar essa precisão. E como eu aumento a precisão de coleta para ter uma estimativa de ingestão mais precisa, emplear estratégias basadas em estudos para melhorar o desempenho desse instrumento. Eu tenho que desenvolver abordagens que mantenham o interesse do entrevistador e que auxiliem a recordar todos os tipos de alimentos. Então, como a Alicia e o Juan já mencionaram, né, o que nós usamos também no Brasil são os 5 passos ou multiple pass proposto pelo USDA, né? Que é uma lista rápida. Então, o que são os 5 passos, né? A entrevista ela é baseada primeiro numa lista rápida de los alimentos e horários. Não interromper o indivíduo e
e a pergunta, né, em espanhol, nós temos um manual e a gente utiliza também em português, em inglês, é que em eu ayer, quais os alimentos e bebidas, né, foram consumidos no momento do despertar hasta aquele tempo que foi dormir, né, incluindo balas, cafés, então coisas entre as comidas, né? Porque eu não sei, no Brasil, algumas pessoas elas acham que o que elas comem entre as comidas não são comidas, não interessam, não contam como energia ou outros nutrientes. Depois, a gente solicita ao indivíduo nombrar as comidas, faz uma revisão dessa lista e entra no ciclo de detalhamento. E aí a quantidade ingerida, o tipo de alimento consumido. Se tiver problemas específicos para cada alimento, muitas vezes a pessoa comeu, por exemplo, yakisoba. Não sei se a comida japonesa que é tão popular como no Brasil, e ela não consegue referir, né, o yakisoba. Então, esse detalhamento ele tem que ser só feito no final, porque se você interromper o indivíduo para esse detalhamento, você acaba prejudicando, né, esse lembrar dos outros alimentos e tendo uma entrevista de pior qualidade. E, no final, rever esses alimentos cujo relato foi muito difícil, rever se o recordatório está completo e questionar sobre o consumo de bebidas alcoólicas, refrigérios e eventos sociais, que são muito esquecidos. No Brasil, nós não temos um programa adequado, né, desenvolvido para estudar as populações. Nós utilizamos o NDSR, que é Nutrition Data System Program, né, for Research. Esse programa é da Universidade da Minnesota e o que dificulta para nós é que a aplicação, né, a gente pergunta em português, mas nós já temos treinamento para saber quais são os alimentos, né, correlatos em português. Nós já usamos isso há 10 anos, né? E como vocês podem ver, na informatização, esses passos eles já estão incluídos. Então, eu tenho a quick list, eu não vou ficar aqui falando, mas mostrando para vocês que eu vou completando, né, essa estandardização dos passos no próprio programa, né? Eu vou mostrar em português para vocês quais as informações que são coletadas. Eu queria dizer para vocês que a gente tem um manual no site que explica todos esses passos, e nesse site nós temos a versão em português e em inglês, e é um site da Faculdade de Saúde Pública do Grupo de Avaliação do Consumo. Então, para vocês, né, o que a gente acaba padronizando é a pergunta, que é sempre feita da mesma forma, desde o momento que o indivíduo acordou até o momento que ele foi dormir, para ele relatar tudo o que foi consumido, qual foi a ingesta. E as informações, né, retiradas são hora, o nome da refeição, nombre, local, eu vou tentar explicar, local de preparo e de consumo. No Brasil, nós temos realizado algumas análises para o consumo fora da casa, né? Se vocês não estiverem entendendo, depois vocês perguntam. E o que as pessoas, a hipótese a primeira hipótese é que o que a pessoa come fora de casa é uma coisa ruim, é uma alimentação ruim. E o que a gente acaba vendo é que quando muitas vezes a pessoa fora de casa, no caso de crianças, se elas estão em escolas, ela come melhor em casa do que fora de casa, né? Mesmo no caso de adultos, muitas vezes no próprio local de trabalho existe um refeitório, uma nutricionista, um cardápio, e fora de casa é ruim. Então, nesse último inquérito que
está sendo coletado agora, em 2015, a gente está tentando perguntar o local de preparo e o local de consumo, porque você pode comer em casa a pizza que você encomendou por delivery, né? E isso é uma situação difícil de estar separando, né? Aí, alimentos, bebidas e ou preparações, qual é o tipo e as medidas caseiras. Outra informação que nós conseguimos com a aplicação do programa, não sei se vocês vão enxergar, é o registro da quantidade de água ingerida, também no dia anterior. E esses alimentos que são comumente olvidados, como um refrigerante, principalmente o tipo, se é normal, light, zero, o tipo de leite, temperos de ensaladas, para vocês, bebidas como chá, café, brasileiro toma café o dia todo, cafezinhos, muitas vezes com açúcar, né, o dia inteiro. Doces como chocolates e até frutas, que o consumo na população brasileira de frutas é muito baixo, né? Verduras e legumes chega a ser melhor esse consumo do que as frutas. Há uma pergunta, né, se esse dia é a dieta habitual, né, para saber do indivíduo, e uma frequência das comidas. Uma outra pergunta realizada é sobre o uso de suplementos, que é baixo, né, na população da cidade de São Paulo, onde nós temos uma amostra representativa. Esse consumo de suplementos é de 4,5%. No Brasil, esse consumo é baixo, a não ser em algumas populações de atletas, que são populações específicas. E uma pergunta, né, que fala sobre a confiabilidade dos dados, né, que o entrevistador tem essa impressão, se esses dados são confiáveis ou pouco confiáveis. Nós temos algumas fotos de utensílios para estimar as medidas. Existe no Brasil, como em vários, na Colômbia eu já vi, né, existem livros e álbuns fotográficos que ajudam a precisar a quantidade e as porções. Um passo que a América Latina está dando, né, em relação à informatização para a aplicação do recordatório de 24 horas nas populações é a utilização do EpicSoft. Gente, desculpa, é que eu fiz uma cola de uns nomes aqui em espanhol para não ficar muito ruim. Peraí. Bom, então, esse sistema ele foi desenvolvido pelo European Prospective Intervention into Cancer, né? É um estudo de coorte, o EPIC, quem já leu, eu não sei se fala EPIC ou EPIC, o professor Luiz pode... EPIC. E esse instrumento já foi validado em 23 países e agora ele vai se chamar Global Diet e é uma versão em espanhol e em português, né? Aí tem o site do International Agency Research Cancer, que é quem possui o site, e o objetivo do Global Diet é adaptar, validar e implementar esse programa em português, que está sendo feito com coordenação, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que a professora Roseli Siqueri está sentada aqui na frente, e com a USP, né, é uma parceria, e também com o RUAN, com o Instituto Nacional de Saúde Pública do México. Então, o que nós estamos fazendo é identificar os alimentos mais consumidos em Brasil e em México, que o Brasil também tem uma pesquisa que foi coordenada pela professora Roseli, né, onde foram avaliados 30 mil brasileiros. Em 2 dias houve a replicação através de registro alimentar para avaliar a dieta da população. E são esses dados que eu também sou da equipe, a gente ajudou a coletar e participou da análise, que estão sendo disponibilizados, assim como o inquérito que o Juan já mostrou que eles têm no México. Então, nós estamos identificando a necessidade de quantificação através do álbum fotográfico, que a gente está
fazendo é ampliar alimentos, né, receitas, tamanhos de porções e também produzir fotografias para que as pessoas possam olhar e escolher o tamanho consumido. E uma padronização de receitas. A ideia do IARC é que se começasse a ter pelo menos uma versão em português e uma em espanhol para a América Latina e que depois outros países, né, como Colômbia, Peru, Chile, enfim, pudessem também se integrar. Existe uma informatização já há alguns anos, alguns já devem ter visto, né, com o cálculo das porções através de um programa nos telefones móveis, né? Então você fotografa as porções e por pixels, né, você estima o peso e o volume pela área e a textura de alimentos. A única dificuldade, né, eu vi isso nos Estados Unidos, é a distância que você vai ter em relação à câmera. Só que no Brasil já tem um grupo também que está fazendo isso, eles já aplicaram isso num estudo que o professor Luiz Moreno participou, e a dieta é fotografada e, da mesma forma, pelo número de pixels, você estima a porção, enfim, e os tamanhos, né? O questionário de frequência nos inquéritos populacionais, atualmente, por nós, eles têm sido utilizados para que nós possamos saber se a pessoa é consumidor ou não do alimento. No caso, principalmente, de alimentos como a professora Cariquiri disse, por exemplo, vegetais verdes. Alguns métodos de ajuste da variabilidade, principalmente quando a gente vai usar alimentos, como parte, né, desse cálculo, você tem que colocar qual é a proporção de indivíduos que consome aquele alimento. Se a gente não tem informação nenhuma, falar de arroz no Brasil, falar de feijão, falar de carne, aliás, a gente tem a maior média em São Paulo de consumo de carne quando comparada com os Estados Unidos, com a Europa, com outros países. Para nós isso também é um problema. Mas a gente precisa estimar quantas pessoas consomem. E é utilizado para outros delineamentos para provar hipóteses epidemiológicas, né, no caso de relacionar com doenças, em alguns estudos de caso-controle que se faz no Brasil. Os erros também são de memória a largo prazo, omissão devido à lista de alimentos que é fixa, específico para cultura e população, e ele tem um erro, né? Sempre isso existe em todos os métodos, um erro, porque o cálculo é baseado nas tabelas de composição nutricional, que a professora Alicia já falou um pouco. Eu queria falar para vocês que, na verdade, esse instrumento ele requer um esforço para a construção a partir de dados populacionais e depois a validade, né, desse instrumento. E o questionário, por exemplo, nós temos um que é desenvolvido para a cidade de São Paulo, mas que não serve para ser aplicado nem no norte, nem no nordeste do país, que tem realidades completamente diferentes, né? Então, isso é para mostrar para vocês, né, o nosso questionário. Agora nós estamos trabalhando com alimentos, número de vezes que come, e não estamos mais utilizando as porções, né, e dia, mês e ano. Bom, então, assim, enumerar o primeiro desafio, né, a informatização do recordatório da entrevista nos nossos países. Isso, para nós, América Latina, é urgente para melhorar a qualidade de dados, né? Segundo desafio, melhorar também a qualidade dos dados de alimentos regionais. Muitas frutas, né, elas não têm dados. As tabelas, como a professora Cariquiri já falou, principalmente as tabelas latino-americanas, elas também, né, são imprecisas,
a brasileira ela tem poucos alimentos, poucos nutrientes, fica difícil você usar uma única tabela para avaliar o seu estudo. O conteúdo do nutriente ele varia segundo estação, local de produção, condições de crescimento, armazenamento, processamento e técnicas culinárias. E vai variar, a variação dependerá do nutriente em questão. Por exemplo, ácidos graxos, eles têm uma variação muito menor, enquanto o selênio, né, que é um mineral, tem uma variação muito grande, né? Agora, uma coisa que vocês podem ficar um pouco felizes é que saiu um artigo do professor Willett há algum tempo atrás, de 2014, 2015, e eles dão algumas referências em que esses valores da tabela, eles não comprometem significativamente a classificação dos indivíduos segundo a ingesta e a associação com os desenlaces em saúde, né? Isso é questionável, mas... né? Então, uma outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês é que, normalmente, a gente compila dados de tabelas. Eu queria dizer para vocês que a FAO tem um manual, por exemplo, nós da USP recebemos, eu acho que eles dão um treinamento de como fazer a compilação desses dados. Eu não pude fazer para a América Latina, o exemplo que eu tenho é de algumas tabelas de composição, aqui eu tenho Oman, China, Noruega, Camarão, Holanda e os Estados Unidos, onde a equação, né, para determinação de energia, por exemplo, em Oman, o álcool não é usualmente consumido, então ele não faz parte dessa equação nas tabelas. Da Noruega, né, ele já contém a fibra dietética, que provavelmente, né, a longo prazo, será utilizado no futuro em outros países. E o dos Estados Unidos, né, tem implicações no conteúdo de energia também para os cereais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de compilar dados dos nossos países e uso o USDA para organizar essas informações. Uma coisa um pouco na direção do que a professora Karikiri falou, que a gente viu que melhora um pouco a qualidade, é uma verificação das quantidades de energia abaixo de 800, acima de 4.000 ou de 6.000, se for adolescentes, para que a gente faça um pouco essa avaliação em relação às tabelas que a gente está utilizando. Nós temos costumado fazer assim, a gente olha, né, se a gente tem algum dado nacional em relação a, por exemplo, arroz, como essa composição ela é parecida ou não em relação ao USDA, né? Isso é para que a gente possa ter, se essa margem de 80% a 120% ela está dentro dessa margem, a gente considera adequado. Se essa margem for ultrapassada, a gente revisa como vai ser a inclusão desses alimentos. A mesma coisa a gente faz para a correção dos micronutrientes. Um outro cuidado que a gente deve ter, antes de eu vou dar um exemplo. Em São Paulo, como a gente usa muitos dados do USDA, de 2003 para cá, a farinha de trigo ela é fortificada, né, com folato e ferro. Então, os dados do USDA no pão, no macarrão, eles não são corrigidos. Então, a gente tem uma rotina, por exemplo, de correção desses dados. Então, isso tem que ser feito em cada país. Tem país que tem fortificação de vitamina A, então isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Aqui é um trabalho da professora Irina e do professor Mauro, que eles estão fazendo um estudo multicêntrico em 8 países da América Latina. E eu estou colaborando, né, para essa estandardização da composição das tabelas, e isso é um resultado dos dados do piloto, o número de padronizações que foram feitas, tanto nos alimentos, nas receitas, e a taxa de concordância com as tabelas nacionais. Então, vocês veem que não é o mais adequado, mas pelo menos a gente tem alguma referência, né, do método a ser utilizado.
Um outro ponto seria a utilização, né, dos biomarcadores da ingesta alimentar para avaliação do subrelato. A professora Cariquiri acho que já falou também sobre essa referência, né, que é o Open Estudo. Nesse estudo, o que eu tenho na coluna violeta ou azul, não sei, né, é dados com água duplamente marcada, que é o padrão ouro em relação à quantidade de energia. Depois, os dados estimados pelo recordatório de 24 horas, na coluna verde. E, no último, os dados com questionário de frequência. Vocês podem ver que o questionário de frequência é o instrumento, né, que mais subrelata a quantidade de energia. E depois desse estudo, né, é que houve um incremento e a utilização muito maior do recordatório de 24 horas. Eu trouxe esse trabalho que é feito na população do município de São Paulo, que muitas vezes, nos dados populacionais, não é possível a gente usar a água duplamente marcada. Então, existem algumas equações que também têm pontos positivos e negativos, né? Com essas equações, é possível a gente avaliar o subrelato da ingestão energética e quais os fatores associados. Nesse trabalho do município, a prevalência de subrelatores na população foi de 15%. E se vocês observarem, essa prevalência ela foi maior nos indivíduos com excesso de peso, né? E os indivíduos que estavam se sentindo satisfeitos com a imagem corporal tiveram uma probabilidade menor, foi o fator de proteção, você estar bem ou satisfeito com você mesmo. Tá? E aí, finalizando, são os métodos de correção da variabilidade. Esses métodos, como a professora Cariquiri, o professor Juan colocou, né, quantos dias seriam necessários, né? O atual é ou poucos recordatórios, e o habitual são muitos recordatórios, ou frequência que a gente quase não utiliza. E esse trabalho nosso foi feito com crianças brasileiras, com 3.000 crianças, e a pergunta era: quantos dias de avaliação alimentária são necessárias para estimar a ingesta habitual de energia e nutrientes? E vocês podem observar, né, a gente usou 2 coeficientes de correlação, 0,80, que é em vermelho, é o coeficiente mais baixo, e depois um coeficiente maior, de 0,90, e vocês veem que para todos, né, os nutrientes, o número de dias, né, ele é pelo menos maior do que 1, 2, 3, né, chegando a um número de dias muito grande, o que a Cariquiri já colocou, que é impossível a gente conseguir. Então, o que se faz, né, é ter pelo menos uma segunda medida para avaliação. Eu queria dizer para vocês que no Brasil a gente tem utilizado a primeira medida é feita face a face, e a segunda medida sempre nós fazemos pelo telefone e digita diretamente no programa. Pelo telefone a gente tem um promédio de diferença, de média de ingestão de energia de 200 quilocalorias, mas a gente assume que é melhor ter a repetição do que não tê-la, né? E existem muitos métodos, né, o da Iowa State University, propostos para estimar essa ingesta usual. Nós, né, temos alguma experiência no ISO, que foi o que a gente começou no PCSide, no NCI, e o Multiple Source método a gente tem utilizado para alguns alunos porque ele é uma plataforma livre, né? E muitos alunos não dispõem do SAS ou de outros programas para realizar essa análise. E uma pergunta que a gente também tentou responder é sobre a precisão, né? Quantos dias seriam necessários para estimar essa ingestão habitual
para repetição. Então, o que nós fizemos aqui são vegetais verde escuro, né? Aqui a gente tem os percentis de ingestão e aqui embaixo os percentuais de replicação, 20, 40, 80, enfim, 60, 80. E nós usamos os dados do Hannes que estão disponíveis, né? E o que nós observamos é que acima, né, de 40% da população replicada, não importa o tamanho da amostra, nós temos estimativas precisas, que foi a conclusão do trabalho. Bom, então, resumindo a apresentação, esses desafios para a recolhição de dados dietéticos na América Latina seriam a informatização, e o efeito já apareceu todo, informatização da aplicação do recordatório de 24 horas, a harmonização das tabelas de composição de alimentos, melhorar a qualidade dos dados de nutrientes de alimentos regionais, né? Os avanços nessa técnica para estimar o underreporting a partir de equações, porque é impossível em grandes populações essa estimativa com água duplamente marcada, e um aprimoramento dos métodos de correção por variabilidade intrapessoal. E aqui eu vou fazer uma proposta para a professora Cariquiri. Nós, nesses dados do município, a gente tem coleta de sangue agora, com vários dados. E aí a gente precisa do indivíduo com a variabilidade corrigida. E aí tá para tentar correlacionar, né, com os desfechos. E o grande problema é que essas estimativas elas não dão conta desses dados, né, e a gente não consegue avançar muito nessa análise. Então, uma coisa que parece tão simples, né, o que o indivíduo comeu ayer, né, todo mundo fala para que isso, né? Realmente tem um grau de complexidade. Esse é o grupo, né, de São Paulo, e a gente tem o site, tem os manuais. Quem precisar, a gente tem um tutorial explicando como fazer os passos do MSM para poder fazer o ajuste pela variabilidade. Obrigada. Não, isso não é para passar, é de outra... Regina, muchas gracias porque se ha entendido claramente tu preocupación que era el portuñol no ha sido una barrera para esta interesantísima conferencia.